Bom, gente, mais um programa Fashion Land. Eu sempre começo com bom, gente, né? Mas é porque às vezes a gente fica pensando, como é que fala? E aí, pessoal? E aí, galera? Galera é ótimo, né? Não, mas ó, gente, começando mais um programa Fashion Land e hoje trazendo novidades pra vocês. Lembra que no último vídeo eu falei com relação ao nosso segredo? E esse segredo será revelado, então, agora. Na verdade, é um procedimento que nós já realizamos aqui na clínica, mas que assim, ontem, inclusive, eu vi na televisão uma matéria sobre isso, aí outra pessoa tá falando sobre aquilo, aí depois eu peguei uma revista, esses tempos já estavam falando, e são coisas que assim, eu já fiz curso em São Paulo, inclusive, sobre eles, o próprio fabricante me ligou para que eu fizesse esse curso, e em seguida, então, nós iniciamos os tratamentos aqui na clínica com relação a eles. Eles por quê? Falo sobre fios de sustentação, fios de ácido polilático, que nada mais são do que indutores da produção de colágeno. Então, por exemplo, Rodolfo, qual é a diferença entre preenchedores e indutores de fibras de colágeno, de indutores de sustentação cutâneos? Nada mais são do que? Geralmente a gente aplica na mesma região, só que o ácido hialurônico ele tem a capacidade de reter água e estimular com que a água fique naquele local. Porque com o passar dos anos a gente vai perdendo as estruturas sociais, aí perde um pouquinho de gordura, então a pele tende a cair um pouquinho, tirando a flacidez e a pele vai ficando mais fininha. E assim a gente consegue, com o ácido hialurônico, estimular então a chegada da água, chamar a água para aquela região e assim a gente tem o volume. Que é totalmente diferente também da toxina botulínica. A toxina botulínica a gente aplica no músculo. E no músculo a gente faz com que haja a paralisação. Então você não faz mais aquele movimento. E aí, de acordo com o tipo do músculo do paciente, de acordo com a avaliação, a gente consegue ver o que mais incomoda o paciente, que eu acho fundamental a conversa durante a consulta. Porque às vezes o que me incomoda não incomoda o paciente. Então a gente vê através de uma consulta presencial qual é a vontade do paciente. E aí nós vamos então para a terceira diferença. Os fios de ácido polilático, eles são introduzidos nas últimas camadas da pele, inclinando a sua pele à produção do colágeno. Esse fio de ácido polilático, ele tem vários cones. Se a gente colocasse apenas o fio ficaria naquela região, só que ele ficaria dançando. E essa dança não é bacana para a produção de colágeno, porque nós precisamos que fique o fio naquela região, com os cones de tração, e a partir daí a gente consegue melhorar fazendo um efeito lifting imediato. Isso é que é bacana, e é por isso que ele é chamado de cirurgia sem cortes. E através dessa sustentação, desse lifting imediato, ele vai melhorando em 30, 60, 90 dias, com durabilidade de aproximadamente 1 ano e meio. E lembrando que o que é bacana é que é assim, você estimula a produção do colágeno, então você vai notar que a sua pele está mais firme, que a sua pele está mais segura. Depois desse tempo, nós temos um pouquinho mais e a pele daquela região ela vai ficar mais firme, porque ela ela produziu mais colágeno. E esse que é mais interessante. Então por isso que a durabilidade é maior. Ai, Rodolfo, e valor disso? Geralmente o valor custa um pouco mais, sim, do que o preenchimento, porque nós utilizamos por fios. E por isso que não existe receita de bolo. Existe cada paciente é um paciente. Então, por exemplo, se a queixa do paciente é aquele bulldog, a gente vai fazer, por exemplo, 1 a 2 fios de cada lado. Ah, Rodolfo, se a queixa do paciente é face e pescoço, a gente vai fazer 2 fios desse lado, mais 2 fios desse lado, de acordo com a técnica do fabricante. E aí a parte do pescoço, por exemplo, que às vezes o pescoço ele entrega a gente, né? Entrega a idade. Então a gente pode fazer também um fio de um lado e um fio do outro, ou apenas um fio que a gente faz como se fosse um colar mesmo, que ele estimula a produção de colágeno e dá aquela contração. Então é bem bacana. O que é mais bacana desse fio é que ele é multifuncional. Quando eu falo para vocês multifuncional, é que podemos colocar no rosto, na face, no pescoço, pode ser colocado aqui atrás, existem algumas pessoas que nós já pusemos aqui atrás também, o que é bem bacana. E por último, e não menos importante, a gente consegue colocar tanto na região facial quanto na região corporal.
Sabe quando a pessoa emagrece um pouquinho mais e a gente consegue fazer com que, pelo fato do emagrecimento, pela perda daquela gordurinha que ficava, o umbigo fica um pouquinho mais triste, então a gente consegue fazer em uma técnica específica, a gente faz e passa o fio, não sei se vocês estão conseguindo entender, sabe aquele umbiguinho triste que forma como se fosse um Czinho? A gente faz e aí o próprio fio tem aquela tração. Lembrando para vocês, eu falo dos fios e dos cones, porque como vocês viram na foto anterior, tem o fio, um nozinho e o cone. Então é esse que vai dar a estrutura ou estruturação do que a gente precisa, né? Do que a gente quer. E também existem algumas pessoas que colocam de 1 a 2 fios em cada região do joelho, porque com o passar do tempo, o nosso joelho tende a cair um pouquinho, a pele em cima do joelho ou acima do joelho, ela dá uma caidinha. Então a gente consegue colocar também estimulando a produção de colágeno. Lembrando que os efeitos você vai ver 30, 60 e 90 dias após. Por isso que a consulta presencial é extremamente importante, o seu retorno é extremamente importante. E assim, é novidade e não é novidade. É um procedimento um pouco mais caro porque são produtos que são importados e com a durabilidade maior. Então hoje eu falei já um pouquinho de toxina botulínica, a diferença entre toxina e também o preenchimento, que muitas pessoas ainda confundem. Ontem mesmo eu vi em um site conceituado a pessoa perguntando a diferença entre toxina e preenchimento, que são procedimentos completamente diferentes. E falei para vocês também sobre a novidade, que não é novidade, é o ácido polilático. Então se vocês quiserem aí, pesquisa como fios de ácido polilático, que vocês vão ter um pouco mais de informação. Mas se você quiser, realmente é interessante você passar no seu médico para ver se é a sua indicação, porque existem muitos pacientes que têm um rosto um pouco quadrado, por exemplo, e essa flacidez a gente consegue fazer, só que em outra técnica, ou fazer uma quantidade menor de fios para que não fique um rosto masculinizado ou não fique um negócio muito marcado, que não é legal também. Então a gente vai conversar com o paciente, com vocês, na verdade, para ver qual é o desejo. Uma coisa que existem algumas pessoas que fazem, eu aprendi a fazer também, não gostei, de arqueamento de sobrancelha. Dá pra fazer, só que eu acredito, de acordo com o conhecimento que eu tenho, como a pele é um pouquinho mais fininha, nós temos esses cones, às vezes fica um pouquinho artificial, tá? E também você às vezes no início desses 90 dias, você passando, você sente os cones e no início ele dá uma puxada muito grande, então você pode ter um certo desconforto nos primeiros dias. Cuidados básicos, nós vamos fazer compressa de gelo, cuidado ao lavar, não pode lavar com água muito quente, e aí existem outros cuidados que o seu médico vai explicar para você. É extremamente importante que nós temos a nossa parte, a parte médica, e aí nós temos a parte do paciente. Eu falo que nesse caso aí, nesse procedimento, é 50-50, sabe? A gente faz a nossa parte, você faz a sua. Então esse aqui é o bacana. Então qualquer coisinha, já liga aqui pro 25 32 11 11, conversa com a Ana pode agendar sim um horário para você, para que você venha e a gente converse e veja se é o melhor procedimento para você. Existem muitas pessoas que têm feito apenas ele, existem pessoas que fazem o laser para melhora da qualidade da pele e em seguida a gente realiza o fio, faz alguns pontinhos de toxina botulínica. Então esse que é o bacana, a gente pode brincar aí para melhoria da qualidade da sua pele e também da flacidez. Lembrando, gente, fio de sustentação, fio de ácido polilático, ele serve para sustentação da pele. Ele serve para sustentação da pele, diminuindo a flacidez. Correto? Eu espero que eu tenha sido extremamente claro e vocês continuem mandando as perguntas. Mandaram uma pergunta muito interessante, mas que a gente também falará em um próximo programa. E eu espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Eu espero que eu esteja aqui, na verdade, para acrescentar para vocês, para trazer novidades, para trazer coisas novas, para esclarecer dúvidas. E até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por assistir. Até mais. Tchau.